Chamam os adventistas do sétimo dia de seita e repetem isso com a convicção de um dogma, como se fosse uma verdade absoluta, além de qualquer questionamento. Dizem que os adventistas seguem cegamente os escritos de uma mulher, guardam o sábado como se fosse um mandamento esquecido pelo tempo e abraçam doutrinas que, segundo seus críticos, os afastam do verdadeiro cristianismo. Os rótulos se multiplicam: fanatismo, legalismo, heresia, palavras lançadas como pedras, não com análise, mas com fúria. Porém, poucos se dão ao trabalho de investigar. De onde surgem essas acusações? Há algum embasamento teológico, histórico ou sociológico por trás disso? Ou seriam apenas reflexos de desinformação e preconceito? A realidade é desconfortável para muitos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não apenas sobreviveu, ela floresceu. Formou instituições médicas em áreas esquecidas pelo mundo, criou centros universitários respeitados, difundiu princípios de vida saudável antes que isso fosse popular. Em mais de 150 nações, ensina as Escrituras com rigor e seriedade. E talvez por isso mesmo foi atacada, não com argumentos, mas com estigmas. E há um detalhe que muitos preferem ignorar também. O cristianismo foi durante séculos acusado de ser uma seita. Basta lembrar o dia em que o apóstolo Paulo foi chamado de herê. Nos tempos do Novo Testamento, o movimento cristão nascente era visto pelas autoridades romanas e pelos líderes religiosos judeus como uma ameaça marginal, um desvio perigoso, um risco à ordem estabelecida. Quando Paulo se apresentou perante o governador Félix, deixou registrada uma resposta firme. No texto original grego, ele usou a palavra aireses, termo que significa facção, grupo de acidente. É dessa raiz que vem a palavra heresia. Para os fariseus, saduceus e mestres da lei, os seguidores de Jesus estavam criando uma divisão, rompendo com a tradição. Essa rejeição não veio de filósofos pagãos, nem de céticos. Foi obra dos próprios religiosos da época, homens que temiam perder o controle do templo, da lei, da interpretação oficial. Jesus e seus discípulos representavam uma luz que expunha a escuridão institucionalizada, e isso incomodava profundamente. E esse padrão se repete. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não rompe com a fé das Escrituras. Pelo contrário, ela busca restaurá-la. É um movimento que nasceu no seio do protestantismo, impulsionado pelo segundo grande despertamento no século XIX. Surgiu da leitura atenta das profecias e do desejo de corrigir distorções doutrinárias acumuladas ao longo dos séculos. Assim como os apóstolos foram acusados, como os reformadores enfrentaram a oposição dos poderes religiosos do seu tempo, os adventistas também são taxados injustamente, mas o fato de serem rotulados não os define. A palavra seita carrega um peso emocional imenso. É usada hoje como uma forma de anular, de desacreditar. Mas o termo no campo acadêmico exige critérios específicos e bem definidos. Brian Wilson, sociólogo da Universidade de Oxford, estabelece que uma seita, tecnicamente, é um grupo pequeno que rejeita as tradições dominantes, se isola do convívio social e adota uma liderança que exige submissão total. Já Gordon Melton, referência mundial no estudo de novos movimentos religiosos, destaca que muitas vezes o termo seita é utilizado como uma arma retórica, esvaziada de qualquer valor científico. Em suas palavras, a palavra seita é frequentemente usada como uma ferramenta pejorativa, desprovida de valor acadêmico real. Em muitos casos, serve mais à demonização do que à descrição. A Igreja Adventista, analisada à luz desses critérios, não se encaixa no perfil de uma seita. E nas próximas partes vamos entender por quê. Se você chegou até aqui e acredita que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas, aproveite agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo materiais sérios com base na história, na Bíblia e na verdade. E se puder,
Compartilhe este vídeo com alguém que ainda tem dúvidas sobre o que realmente é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando aplicamos os critérios científicos e acadêmicos para definir o que realmente é uma seita, a acusação contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia simplesmente não se sustenta. O edifício da crítica desmorona. A Igreja Adventista está presente em mais de 150 países. Suas instituições educacionais têm reconhecimento internacional. Suas agências humanitárias são filiadas à própria Organização das Nações Unidas. Em vez de isolamento, há envolvimento global. Em vez de exclusivismo autoritário, há incentivo ao estudo individual, à investigação pessoal, ao amadurecimento da fé com base nas Escrituras. E quanto a Ellen White, frequentemente apontada por críticos como uma figura centralizadora e infalível, a realidade é outra. Ellen White nunca se colocou acima da Bíblia. Ao contrário, e aqui vale repetir com ênfase, ela afirmou com clareza: a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser nossa regra de fé. A citação está em O Grande Conflito, página 595. Ela não exigiu lealdade absoluta. Ela não reivindicou a autoridade doutrinária final. Seus escritos sempre apontaram para Cristo, nunca para si mesma. Chamar a Igreja Adventista de seita, portanto, não é apenas um erro teológico, é também um equívoco histórico, ético e científico. Na verdade, essa acusação revela mais sobre os acusadores do que sobre os acusados. É curioso observar que muitos dos que lançam tais ataques pertencem a movimentos religiosos que ironicamente se encaixam melhor nos critérios técnicos de uma seita. Cultuam figuras carismáticas que não podem ser questionadas. Transformam votos financeiros em passaportes para bênçãos. Adotam rituais emocionalistas sem respaldo bíblico e substituem a exposição fiel da palavra por espetáculos de autopromoção. Nessas comunidades, o carisma ocupa o lugar das Escrituras. O culto se transforma em show e o evangelho se torna um produto de mercado. E são essas vozes que se levantam contra um povo que prega a reforma da saúde, a fidelidade à lei de Deus, a centralidade das Escrituras e a esperança no retorno de Cristo. Por que tanto incômodo? Porque a coerência fere. Porque a luz incomoda as trevas? Porque a fidelidade confronta a superficialidade? O renomado teólogo Walter Martin, autor da obra clássica The Kingdom of the Coats, após anos de análise minuciosa, declarou: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora divergente em alguns pontos secundários, é cristã em sua essência e não deve ser considerada uma seita. Ainda assim, muitos ignoram esse parecer, não por falta de informação, mas por conveniência, por má vontade, por medo da verdade. Mas Jesus foi claro: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7. CEAS não constroem redes hospitalares de alcance global. Seitas não educam milhões com base na Bíblia. Seitas não sustentam integridade doutrinária por mais de 150 anos. A Igreja Adventista, sim, ela administra o maior sistema educacional protestante do mundo. Mantém uma das maiores redes de saúde privada, com hospitais, clínicas e programas de atendimento em dezenas de países. Está presente com agências humanitárias em mais de 130 nações. Publica conteúdo espiritual, científico e cultural fundamentado nos princípios do cristianismo, promove congressos, simpósios, fóruns de liberdade religiosa e influencia positivamente em organismos internacionais. E o que é mais importante, ela cresce. Cresce escândalos morais em escala institucional. Cresce sem negociar suas doutrinas centrais para agradar multidões. Cresce sem comprometer a mensagem. É claro que não é uma igreja perfeita, nenhuma é, mas ela tem sido fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel ao chamado profético, fiel ao evangelho eterno.
E é justamente essa fidelidade que incomoda tanta gente e por isso querem calá-la. Mas como silenciar um movimento que vive o que prega? Como apagar uma igreja que ainda crê na Bíblia inteira, não apenas em partes selecionadas? Como calar um povo que aguarda com esperança ativa o retorno de Jesus? A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita. Ela é um movimento profético, um elo contínuo da reforma protestante. É um remanescente chamado para ecoar a voz de Deus no meio da confusão religiosa deste mundo. Foi profetizada em Apocalipse 10. Existe para preparar o caminho para o retorno glorioso de Cristo. E é por isso que ela é atacada. É por isso que é mal compreendida. É por isso que é rotulada, como foi o cristianismo primitivo, como foi o apóstolo Paulo que declarou diante de autoridades hostis: "Acimo ao Deus dos meus pais." Talvez esse seja, na verdade, o maior sinal de autenticidade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia poderia receber: ser perseguida, mal compreendida e rotulada, exatamente como foi a Igreja primitiva, como foram os profetas, como foram os apóstolos, ser atacada por anunciar o que está escrito, ser rejeitada por permanecer fiel, ser questionada por escolher a Obed, quando tantos preferem agradar o mundo. Se você concorda com essa mensagem, escreva nos comentários: "Remanescente fiel." Que Deus abençoe você e a sua família e que a esperança da volta de Cristo permaneça firme e viva em seu coração. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Escreva nos comentários o que você pensa sobre esse tema. E se desejar apoiar nosso trabalho, clique no botão Super Thanks aqui abaixo. Isso fortalece o canal e nos permite continuar levando conteúdo fundamentado, fiel às Escrituras e à história da fé cristã.